Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e a aula de hoje será sobre limite de uma função. Imagine uma placa metálica quadrada que se expande uniformemente porque está sendo aquecida. Se x é o comprimento do lado, a área da placa é dada por área igual a x ao quadrado. Evidentemente, quanto mais x se aproxima de 5, ou seja, quanto mais o lado da placa se aproxima de 5, a área tende a 25 centímetros quadrados. Então, expressamos isso dizendo que, quando x se aproxima de 5, x ao quadrado se aproxima de 25 como um limite. Simbolicamente, temos limite de x ao quadrado, quando x tende a 5 é igual a 25. Ou seja, onde a notação o x setinha 5 significa x tende a 5 e o LM significa limite. Então, a gente lê limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, é igual a 25. Ou seja, nesse exemplo que eu dei da placa quadrada sendo aquecida, conforme o lado, que o lado é x, se aproxima de 5, mas ele não chega a ser igual a 5. Ele se aproxima de 5. Quanto mais próximo ele vai chegando de 5, a área, expressa aqui em x ao quadrado, vai se aproximando a 25, no caso 25 centímetros ao quadrado. Então isso significa limite. É o que? É o valor que eu tenho, que no caso aqui dessa uma expressão, qual é o valor que ela vai se aproximar ao máximo quando o x está tendendo a um valor, tipo um valor A. Nesse caso aqui é 5. Então isso que é um limite. Bem, como representar isso graficamente? Vamos lá. A partir do gráfico da figura 1, podemos ver claramente que se x tende a 5, o valor da função f de x, que no caso é x ao quadrado, tende a 25 como limite. Então, a gente substituindo os valores de x por menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, até 5, 6, 7, 8, a gente vai ter encontrar os valores, serão os valores graficamente da função. E observamos o quê? Que quanto mais x se aproxima de 5, mais o valor de y se aproxima de 25. Observamos aqui 4, que dá mais um pouco mais de 15. O 4 mais ou menos 4,5 aqui dá o 20. E quando chega a 5, dá o 25. O número maior que 5 dá quase 25. E 6 vai dando maior, mas se a gente ver daqui da direita para cá, o 6 só vai cada vez se aproximando. Então, de modo geral, se f é uma função e a é um número, entende-se a notação. Limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao limite, o limite L. Observação. Em limites, não nos interessa o valor da função quando x é exatamente igual a A. O que nos interessa em limites é o que acontece com a função quando o valor de x se aproximar cada vez mais de A. Definição intuitiva de limites. Se pudermos tornar os valores de x arbitrariamente próximos de A, por ambos os lados de A, mas não igual ao valor de A, f de x cada vez mais se aproximará do limite. Então, vamos analisar o comportamento da função definida por f de x é igual a x ao quadrado menos x mais 2, para valores de x próximos de 2. As tabelas a seguir fornecem os valores de f para os valores de x próximos de 2, mas não iguais a 2. Vamos lá. Nesse primeiro caso, quando x tende a 2 pela esquerda. Esse menos aqui em cima significa pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 2. E aqui
O mais significa pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2. Então, aqui, observando. Quando x é igual a 1, f de x é igual a 2. Quando x é igual a 1,5 igual a 2,75, 1,75 dando esse valor, esse dando esse, 1,99 dando esse valor aqui, e esse número bem próximo de 2, 1,999, dá 3,9970. Ou seja, quanto mais próximo de 2 pela esquerda, mais próximo f de x fica igual a 4. E pela direita, 3 dá 8, 2,75 dá 6,8125, 2,5 esse valor, 2,1 esse valor, 2,01 dá 4,0301 e 2,001 dá 4,0030. Ou seja, quando x tende a 2 pela direita, mais f de x tende a 4. Portanto, nesse exemplo é possível observar que, quando x se aproxima de 2 pela esquerda ou pela direita, f de x se aproxima de 4. Então, podemos dizer que limite de x ao quadrado quando x tende a 2... Limite de x ao quadrado menos x mais 2 quando x tende a 2 é igual a 4. Ou seja, limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda é igual ao limite de f de x quando x tende a 2 pela direita, que é igual ao limite f de x quando x tende a 2. Quando não tem aqui o mais ou menos, é porque ele já está dizendo que tende pela direita ou pela esquerda, que é o geral. Então, o limite de f de x quando x tende a 2 é igual a 4. E a representação gráfica podemos observar a mesma coisa. Quanto mais o x se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor de f de x se aproxima a 4. E uma importante observação. Não é só substituir o x da função pelo valor de a para determinar o valor do limite da função. Em diversas funções, a simples substituição irá dar o valor do limite. Só que em muitos outros casos, apenas a substituição não irá resolver. Ou seja, não iremos encontrar o limite da função apenas substituindo o valor de x na função. Exemplo. Caso o limite for x tendendo a 1, ao substituir x por 1, gerará uma indeterminação matemática. Nesse exemplo aqui. Quando f de x é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Gerará uma indeterminação matemática porque se x for igual a 1, x menos 1 resulta em 0. E não pode um número ser dividido por 0, dando uma indeterminação matemática. Então, como resolver isso? Como encontrar o limite nesse caso aqui? Bom, neste caso, deve-se analisar o comportamento da função quando x se aproxima de 1 pela esquerda ou pela direita, conforme apresentado nas tabelas a seguir. Bem, naquele exemplo, quando x tende a 1 pela esquerda, quando for igual a 0 dá 1, o meio dá 1,5, 0,9 dá 1,9, 0,99 dá 1,99, esse valor gera esse, 0,999 gera 1,999, ou seja, quanto mais próximo de 1, o resultado mais próximo fica de 2. E o mesmo vale para quando x tende a 1 pela direita. Aqui no 2 gerando 3, 1,5, 2,5, esse valor gerando esse. Aqui 1,001 gerando 2,001 e 1,00001, resultando em 2,00, acima de 0 e 1. Ou seja, pela direita, quando x tende a 1, também o f de x tende a 2. Então, podemos afirmar que o limite daquele exemplo, quando x tende a 1, o limite é 2.
E embora f de 1 não seja definido, está claro que podemos tornar o valor de f de x tão próximo de 2 quanto quisermos, escolhendo x suficientemente próximo de 1 ou simplesmente que f de x se aproxima do limite de 2 quando x se aproxima de 1. Então, aquilo que eu falei, como a gente vê pela direita ou pela esquerda, quando x tende a 1, o resultado se aproxima cada vez mais de 2, então podemos afirmar que aquela expressão, o limite dela, quando x tende a 1, é igual a 2. Portanto, neste caso, que eu acabei de falar, conclui se x se aproxima de 1 pela esquerda ou pela direita, f de x se aproxima de 2. Então, podemos dizer que o limite de x² menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, é igual a 2. E esse limite pode ser representado geometricamente e você observar realmente aquilo que foi mostrado, que o limite vai ser igual a 2. Para fazer isso, é aconselhável que você resolva a divisão aqui de polinômios, né, que vai resultar no f de x igual a x mais 1. Isso vai facilitar bastante representar essa função geometricamente. E lembrando que não pode incluir o valor quando x é igual a 1, porque resultará na indeterminação matemática, como foi mostrado aqui. Porque se x for igual a 1, aqui vai estar 1 menos 1, vai resultar 0, e um valor não pode ser dividido por 0, o denominador não pode ser igual a 0. Bem, essa função desse limite desse exemplo, né, representado graficamente. Aqui podemos ver que quando x tende a 1 pela esquerda ou pela direita, o valor do limite tende a 2. Então fica aqui a representação gráfica. E aquilo que eu falei, não pode incluir aqui o valor quando x é igual a 1. Deixa uma bolinha aberta. Não se esqueçam disso, pessoal, porque isso muita gente perde ponto nas provas de cálculos por causa disso aqui, de esquecer de colocar a bolinha aberta, porque mostrando que não está incluso. Então, observamos que f de x pode assumir valores tão próximos de 2 quanto desejarmos pela simples escolha de x suficientemente perto de 1, mas não igual a 1. Então, foi isso aqui demonstrado graficamente e mostrando que nem sempre é só substituir na função o valor que x está tendendo que você vai encontrar o limite. Porque se você substituir o x por 1, vai dar uma indeterminação matemática. Bem, foi isso, pessoal. Essa foi a aula da primeira parte de limites. Eu peço a vocês que se inscrevam no AVA, no curso de cálculo, e vamos tentando fazer os exercícios, porque vai surgindo dúvidas, e aí a gente pode estar explicando para vocês, mostrando exemplos e ajudando vocês. Se inscreva aqui também no canal do YouTube. E qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente no Instagram ou nos nossos e-mails dos monitores, que sou eu e a Mayara. E esse aqui é o Instagram da monitoria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom dia.